noite, galera. Você está na live aqui do pastor Jair Batista e eu quero fazer uma homenagem a um grande amigo meu aqui, ó, homem de Deus, pastor e cantor Tiago Pérez. O Senhor é a sua força, pastor. O Senhor é a sua força. Olha que letra bonita que ele está cantando aqui, galera. Me fizeste chegar. Seja bem-vindo, gente. Se liga na letra. A olhar para ti. Sejam bem-vindos, gente. És bom. Tomar em teus braços eternos. Eu posso conhecer o teu amor. Me enche de esplendor, ilumina meu interior e tudo que há em mim completamente. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no improviso, na Igreja da Graça, aqui na cidade de Jandira. Você é o nosso convidado, você está assistindo a live. E eu coloquei a música aqui do pastor Tiago Pérez, porque essa música é linda. Ela é linda, seja bem-vindo, gente. Em nome de Jesus, que a presença de Deus abençoe sua casa, que a presença de Deus abençoe sua vida, sua família. Que esse culto seja uma bênção. Eu me preparei para fazer essa reunião para você. Eu tenho certeza que essa palavra que eu vou pregar vai abençoar você. O celular está um pouquinho torto aqui. Estou tentando endireitar aqui. Bom, boa noite. Deixa eu ver quem está presente conosco aqui. Tem uma galera aqui na igreja. Na verdade tem poucas pessoas aqui na igreja, né? Olha aí, a Diane está conosco. A Fausta, a Joelma, a Jacira, a Francisca, a Tati, a Thaís, a Neuza, o meu cunhado Ricardo, a Kelly está conosco. Kelly vai ser uma bênção. Olha a Carol aí, tá online aí, Carolzinha. A Lucy, seja bem-vinda, Lucy. Cláudia Fonseca. Olha o Samuca, Jane Freire, Maria Souza, Maria Lieta, Maria Machado, Vanessa Oliveira. Gente, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje vai ser bênção, hein? Esta palavra que eu vou pregar aqui vai ser bênção. Deixa eu mostrar mais uma vez a galera que está aqui. Bom, boa noite, gente. Olha a Carol com o noivo dela. Meu amigo tá ali. E tem um careca aqui bem legal comigo aqui, ó. Esse é o careca mais amado da igreja, pessoal. Estou pensando em colocar o Cida aqui para ler uns versículos aí. O que vocês acham, gente? Coloca ele para ler uns versículos ou não? Vou colocar ele para ler aqueles livros mais pesados, mais difíceis, né? Falar aqui do Nabucodonosor e etc, etc. Bom, pessoal, eu tenho uma palavra que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar você. Deus falou muito no meu coração. Eu tenho estudado bastante. Essa quarentena tem me mostrado duas qualidades. Primeiro, eu estou usando essa quarentena para estudar muito mais. O meu estudo como pastor, teologia, tem se intensificado cada vez mais. E eu tenho cozinhado muito lá em casa. Gente, eu fiz uma costelinha suína esses dias que nem Salomão em toda a sua glória comeu, porque ficou realmente maravilhoso. E ontem eu fiz um caldo verde, viu, Cida? Em homenagem a você, fiz um caldo verde
A minha irmã foi lá em casa comer e aí até também dei um pouquinho pro meu amigo, o meu vizinho lá, o Everaldo, um forte abraço para ele, porque quando ele faz alguma coisa bem gostosa, ele oferece pro pastor. Eu também fui lá e ofereci um pouco para ele. Bom, mas deixando a comida e a culinária de lado, eu quero tratar com vocês um assunto muito importante. Quero tratar um assunto com vocês que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero falar hoje sobre a quinta parábola do reino dos céus. E eu já falei 4, né? Nós já estudamos 4 parábolas, né, Cid? Eu gostaria que você que está me assistindo aí me dissesse, escrevesse aí quais são as parábolas. Eu não vou falar enquanto você não escrever. Vamos lá, o Daniel está aí, o Lindenberg está aí. Quais são as 4 parábolas que eu preguei até agora? Vamos ver se vocês realmente têm estudado, porque bons professores ensinam perguntando. Então eu estou aqui perguntando, quais são as parábolas que eu preguei? Vou refrescar a sua memória. A primeira parábola foi do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear. Alguém lembra então quais são as outras parábolas? Vamos lá, a Andréia está aí. Bom, quais são as parábolas que eu preguei, Andréia? Você pode falar? Vamos lá, primeira parábola, quem escreve aí? Vamos ver quem vai escrever aí. Fabiana, a Fabiana do Fabiano, lá de Votuporanga. Deus abençoe você, Fabiana. Vamos lá, galera, quais são as 4 parábolas que eu falei até agora? Gostaria de ver quem é que vai ter coragem de escrever aí. Você lembra, Cido? Grão de mostarda. Não, calma aí. Você lembra, né? Então tá bom, o Cido lembra, ele lembra as 4 parábolas. E aí queria que vocês escrevessem aí. Paz do Senhor, Simone. Paz do Senhor, Fausta. Paz do Senhor, Maria. Vamos lá, lembra, Carol? Qual é a primeira parábola? Semeador. Do joio e do trigo. É isso? A terceira? Grão de mostarda. É isso aí, tá bem atento. E a última? Que foi a semana passada, nós pregamos, né? Fermento. Tá? Bom, vamos lá, vamos para o estudo, galerinha. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Quem trouxe a palavra de Deus, todo mundo que está me acompanhando aí, está sabendo que eu estou estudando Mateus 13, que é as 7 parábolas de Mateus 13, está vinculado com as 7 cartas do Apocalipse. Vamos lá? Vamos abrir Mateus 13. Glória a Deus. Eita, esse povo da internet aí tá tudo meio preguiçoso, hein? Não sabe, ninguém escreveu até agora, ou a minha internet que tá lendo? Tem sido? Porque a minha internet, deixa eu ver como é que ela tá aqui, ela tá legal. A minha internet tá muito boa. Vamos lá, olha lá, Joel escreveu: semeador, joio e trigo, grão de mostarda e fermento, nota 10, igual aquele, né, aquele cara que fala da nota 10. Vamos lá, o Lindenberg também disse: semeador, joio e trigo, mostarda e fermento, nota 10, Lindenberg. Olha lá, quem mais? Gostei muito de conhecer a igreja e vocês, espero em breve voltar mais. Quem está falando aqui é o Tony. Deus te abençoe, Tony, em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Vamos lá, pessoal, quem está aqui? Vamos ver quem escreveu mais alguma coisa aqui. A tua morada. É que a internet aqui do computador é uma, né? Vamos lá, quem escreveu aqui? Lindenberg, o Tony. Vamos ver quem escreveu aqui. Olha o Ed aí. Deus abençoe você, Ed. Thaís Nascimento. Bom, galera, vou repetir aqui, tá? Eu estou falando sobre as 7 parábolas do Mateus 13, que é vinculada com as 7 cartas do Apocalipse, tá bom? Hoje tem uma coisa muito importante para nós aqui, nós vamos aprender uma coisa muito interessante. Deixa eu dar um pause na música aqui, que nós vamos agora entrar com a palavra de Deus, tá? E aí daqui a pouco a gente fala mais aí sobre os comentários que vocês estão colocando aí, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 44, essa parábola só está em um versículo, tá? Diz assim, Mateus 13, 44, também o reino dos céus é semelhante, compara-se a um tesouro escondido num campo,
que um homem achou e escondeu, e pelo seu gozo, alegria, né, de achar, vai, vende tudo que tem, compra esse campo, compra aquele campo, tá bom? Vou ler de novo, vamos lá? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem, compra aquele campo. Tem algumas perguntas para fazer para vocês aqui. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, vamos lá, quem sabe escrever aí? Quem sabe digitar? Vamos lá. O que significa reino dos céus? Tá bom? Segunda pergunta. Na sua opinião, pode colocar, pode estar errado, não tem problema. Errando não tem problema, gente. Se você errar, não tem problema, não tenha medo de escrever. Tá bom? Na sua opinião, o que é esse tesouro? Tá? Responda o que é esse tesouro escondido. Outra pergunta. Aonde é esse campo? Que campo é esse? O que significa o campo? Tá bom? E aí, outra pergunta. Quem é esse homem que achou esse tesouro? E foi e escondeu esse tesouro. E aí ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o tesouro. Quem são esses personagens que eu acabei de perguntar para você? Tá bom? Vamos lá, vai escrevendo aí, vai digitando que eu vou explicando aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que em 99% dos casos que você vai ouvir uma pessoa falando dessa parábola, na maioria está errado a maneira como eles estão interpretando essa parábola. Interpreta de qualquer maneira sem um cuidado, sem um estudo do que está sendo feito, tá? Como eu falei para você, essa aqui é a quinta parábola. A primeira é o semeador, o segundo joio e trigo, o terceiro grão de mostarda, a quarta a do fermento. Essa é a quinta. Provavelmente domingo nós vamos estudar a sexta. Provavelmente, porque a sexta vai sair fumaça. Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum, tá? E eu quero explicar aqui o que significa a diferença entre reino dos céus e reino de Deus, tá? São duas coisas diferentes, reino dos céus e reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é da antiga eternidade até a futura eternidade. Deus reina para sempre, ponto. Reino dos céus é do nascimento de Jesus até o milênio, onde ele vai voltar, vai reinar de Jerusalém, a partir de Jerusalém, né, Israel, durante um milênio. E depois vai entregar o governo na mão de Deus de novo, tá? Então isso é conhecido como período milenar, tá? Então, reino de Deus, eternidade, reino de Deus, período, reino dos céus, período milenar. Repetindo, reino de Deus, toda eternidade. Reino de Deus, toda eternidade. Reino dos céus, período milenar, tá? Evangelho do reino é diferente do evangelho da graça. Olha o que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que for batizado será salvo. Que evangelho é esse? O evangelho da graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por todos nós. Esse é o evangelho da graça. O evangelho da graça fala de salvação para todo perdido. O evangelho do reino, você só pode pregar o evangelho do reino aonde o evangelho da graça já foi pregado, porque o evangelho do reino aponta para recompensa. Por exemplo, alguém chegou para mim e pregou o evangelho da graça. Eu acreditei que Jesus morreu por mim, fui salvo. Agora eu estou trabalhando lá no shopping como gerente de uma loja, e aí Deus começa a me incomodar através das pregações do missionário R.R. Soares, através das pregações do pastor Jaime. Deus estava começando a me chamar para pregar o evangelho, e me disse que se eu abrisse mão daquele cargo que eu tinha como gerente, eu seria recompensado na eternidade. Então, primeiro pregaram para mim o evangelho da graça, que significa salvação. Depois pregaram para mim o evangelho do reino, que significa recompensa. Ninguém foi salvo por causa das obras, mas todos fomos salvos para as obras, tá? Então é isso que você precisa entender. Aqui nesse versículo, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 44. Vamos lá. Ó, também o reino dos céus é semelhante. Tá vendo? Reino dos céus é semelhante. Então tem três aspectos importantes aqui no reino dos céus, tá? Essas parábolas estão dando três aspectos. Qual o primeiro aspecto? Sempre quando for falar de reino dos céus, vai estar falando assim, ó, o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus
tem aparência de, tá? Então, o primeiro aspecto do reino dos céus é que ele tem aparência de alguma coisa. Aí Jesus vai falar uma parábola para explicar a aparência dele, tá bom? Realidade. Quem é a realidade do reino dos céus? Somos nós. Olha o que Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Então, qual é a realidade? Nós que vivemos como igreja, porque Deus governa em nós. Por que a gente não mente? Por que a gente não rouba? Por que a gente não trai? Por que a gente não faz isso e aquilo que o mundo faz? Porque Deus já governa em nós. Nós somos a realidade do reino dos céus que ninguém está vendo. Se alguém quiser ver o reino dos céus, tem que olhar para nós. Então nós somos a realidade. Aí vai vir também o terceiro aspecto, que é a manifestação. Ou seja, quando Jesus vier em sua glória nas nuvens, todos os olhos verão. Isso é o que? A manifestação. Então o reino dos céus tem 3 aspectos: a aparência. Jesus conta as parábolas para mostrar a aparência do reino. A realidade, que é aquele crente que vive diferente do mundo. Não é uma pessoa super espiritual, ela é uma pessoa normal no meio de uma normalidade, simples assim. Nós somos a realidade, tá? E a manifestação quando Jesus vier, tá? Para você entender, olha aqui: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Vamos entender isso aqui. O versículo 1, 2 e 3 de Mateus vai estar dando algumas dicas para nós. Vai estar falando que todo aquele que prega é o semeador. Eis que um semeador saiu a semear. Então o que ele está semeando? A semente é o evangelho do reino, tá bom? Olha o versículo 34, para quem que Jesus está contando essas parábolas? Por isso Jesus disse por parábolas à multidão. Então é interessante aqui, para quem que ele conta essas parábolas? Ele está contando para a multidão. Até o presente momento aqui do versículo 34, ele está contando aqui para a multidão. Somente a multidão está ouvindo as parábolas dele. Aí o que acontece? Ele contou 4 parábolas para a multidão. Ele contou a do semeador, do joio e do trigo, grão de mostarda e fermento, tá? Agora está faltando 3 parábolas, já que ele contou 7. Agora olha o versículo 36. Então despedido a multidão. Agora cadê a multidão? Foi embora, não tem mais multidão. Agora ele vai contar 3 parábolas apenas para os apóstolos dele. Isso é muito importante você e eu entender. Agora ele começa a contar no versículo 44 a primeira das 3 parábolas, que é apenas para apóstolos, para aqueles que estão se aproximando, para aqueles que querem comunhão, para aqueles que querem uma verdadeira intimidade. Aí ele vai dizer aqui: o reino dos céus é semelhante a um tesouro num campo que o homem achou e escondeu. Isso é muito importante. Então Jesus vai contar essas 3 parábolas para os discípulos. Então o que nós estamos vendo aqui? 4 parábolas para a multidão e 3 parábolas para discípulos, tá? Perceba que o número são 7 parábolas, tá? Número 7 significa perfeição. Alguém pode escrever aí? Número 7, perfeição, tá bom? Você pode olhar, 7 voltas na muralha de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, 7 dias Deus criou o mundo, 7 igrejas do Apocalipse, 7 selos, 7 taças. Olha, a humanidade vai durar 7 milênios. 2 de Adão até Moisés, 2 de Moisés até Jesus, 2 de Jesus até nós e mais um, que é o milênio. Vou repetir: 2 milênios. A humanidade vai durar 7 milênios. 2 milênios de Adão até Jesus, até Moisés. 2 milênios de Moisés até Jesus. 2 milênios de Jesus até nós e mais um milênio, 1000 anos, que vai ser o reinado de Jesus. Tá claro até aqui, Cido? Sim ou não? Sim. Então vamos entender uma coisa. Na Bíblia, o número 7 sempre pode vir assim, ele nunca vem assim. O número 7 ele pode vir da seguinte maneira, 4 mais 3 ou 3 mais 4. Quem entendeu isso? O número 7 na Bíblia pode vir 4 mais 3 ou 3 mais 4. Por exemplo, aqui nas parábolas, quantas parábolas que ele contou para o povo? 4. Quantas que ele vai contar para os discípulos? 3. Então começa de 4 para 3. Lá nas cartas do Apocalipse é diferente.
São 7 cartas, mas começa com 3 cartas e depois vem mais 4 cartas. Aliás, provavelmente semana que vem nós vamos começar a estudar cada carta individualmente. A primeira carta de Éfeso e assim por fora vai. Nós vamos estudar essas 4 cartas cuidadosamente, tá? Então, se você olhar direitinho aqui, vamos recapitular que eu quero te ensinar uma coisa que vai ser muito importante para você. 4 parábolas para a multidão, 3 parábolas para os discípulos, certo? O número 4 vem na frente. Alguém escreve para mim aí, ó. Número 4, igual, aponta para o homem. Escreve aí. Número 3, aponta para Deus. Então 4 significa humanidade, 3 significa divindade, Deus, tá bom? 4, homem, 3, Deus, tá bom? Alguém pode escrever isso? Agora, quer ver uma coisa? Vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 2. Estou fazendo aqui uma volta com você para entrar na matéria, tá? Apocalipse, capítulo de número 2. Quando você achar, você fala assim, glórias a Deus. Olha o versículo 7, vamos ver a primeira carta aqui, ó. Versículo 7, ó. Quem tem ouvidos, só essa, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Apocalipse 2, 11. Segunda carta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ou seja, essa frase vem antes da promessa. Nessas primeiras 3 cartas, ele vai fazer, primeiro vai falar uma frase, depois vai dar uma promessa. Uma promessa diferente para cada igreja, tá bom? Entendeu até aqui? Tá claro? Agora, Apocalipse 2, 26. Olha aí. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção nessa primeira carta aqui, nessa primeira das 4. A promessa, ela vem antes da frase. Que frase? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, as primeiras 3 cartas do Apocalipse, veio a frase, quem tem ouvidos para ouvir. Aí depois vem a promessa. Agora, a partir dessa carta, vem primeiro uma promessa para depois vir a frase. Quer ver um exemplo? Olha aí, Apocalipse 3, 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Presta atenção que vem de novo, pela segunda vez, a promessa para depois vir a famosa frase. Quem tem ouvidos, ouça. Tá? Apocalipse 3, 12. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei o seu nome, e o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do nome de Deus e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção que a promessa vem antes da famosa frase. Agora, por último, Apocalipse 3, 21. Olha que interessante, ó. E ao que vencer, e concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, qual a diferença? Presta atenção, pelo amor de Deus, não tenha pressa. Qual a diferença que nós estamos vendo aqui das parábolas de Mateus para as cartas? É que das parábolas de Mateus, são 7 parábolas e são 7 cartas. Só que nas parábolas, 4 parábolas vêm primeiro para o povo, depois 3 parábolas para os discípulos, ou seja, 4 vem antes do 3. Número 4 aponta para quem? Para a humanidade. Humanidade, para o homem. Número 3 aponta para quem? Divindade. Para a divindade, para Deus. Olha só, 4 aponta para o homem, 3 aponta para Deus. O que isso quer dizer?
Deus, ele fala através de símbolos. Deus não fala através de palavras como nós, certo? Se eu chegar e falar assim, Cido, quero falar com você, quero conversar com você, eu estou me comunicando com você. Agora eu posso falar para você assim, ó, vamos lá fora que eu quero trocar uma ideia com você, certo? Então, ou seja, Deus fala através de símbolos. E o que Deus está fazendo aqui? Deus está tentando se comunicar comigo e com você. O que Ele está tentando comunicar? Toda vez que você vê 4 e 3, você vai ver 7 alguma coisa na Bíblia. E aí você vê que é 7. Você vai ver 7 alguma coisa. Toda vez que você vê o número 7, você tem que ver o que é o seguinte. Começa com 4, depois para 3, ou 3, depois para 4. Você tem que ter essa noção. Por quê? Quando é 4 para 3... significa homem indo para Deus. Entendeu ou não? 4 para 3, o homem indo para Deus. Agora, quando é 3 para 4, é Deus indo para o homem. Por quê? Porque o homem deixou Deus para trás. Isso quer dizer o quê? Que lá nas cartas, aqui nas parábolas, o homem está indo até Deus, mas lá na carta, Deus está indo atrás do homem, porque o homem deixou Deus para trás. Entendeu isso aí, pessoal? É importante você entender isso. Se você entender isso, você vai ter uma grande ajuda. Então, quando você vê 3, depois 4, significa que o homem abandonou Deus, o homem deixou Deus para trás, aí Deus tem que estar indo para o homem. Ou seja, Deus está tentando restaurar o homem, assim como Ele está tentando restaurar a igreja dele lá do Apocalipse, que aquelas igrejas existem até hoje, não especificamente aquelas igrejas mesmo, mas aquilo ali é uma simbologia do que nós somos hoje. Até aqui está claro? Sim ou não, Ciro? Sim. Está claro para vocês? Então, de 4 para 3, é homem indo para Deus. 3 para 4, Deus indo para o homem, porque o homem deixou Deus para trás. Quem está entendendo aí, diga amém. Quero saber como é que você está aí, se vocês estão me ouvindo direito, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Isso é muito importante, não tenha pressa. Se tiver alguma dúvida, me pergunte, eu vou responder. Então, as cartas do Apocalipse, o que elas estão representando? O que elas estão falando? Isso quer dizer que aquela igreja, de forma geral, está cada vez pior. A igreja está se declinando. Por isso que Deus vai lá para as cartas do Apocalipse, tentando restaurar aquelas igrejas, como no princípio. Ele quer restaurar. Então, por isso que você está vendo Jesus contando o quê? As parábolas de 4 para 3. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: se você entender as parábolas, você vai ser restaurado e não vai deixar Deus para trás. Quem entendeu? Você entendeu? Por que Jesus está contando as parábolas? E por que eu estou explicando as parábolas aqui, com a graça dele? Porque se você que está me assistindo aí, se eu que estou pregando, se vocês que estão na igreja entender cada parábola, qual é a mensagem da parábola, nós seremos restaurados. Uma vez sendo restaurados, não vamos deixar Deus para trás. Não deixando Deus para trás, seremos arrebatados. Não vamos ficar na grande tribulação. Entendeu ou não? Quer ficar aqui na grande tribulação? Você quer ficar? Você quer ficar aqui na grande tribulação? Você quer ficar, amigo? Como é que é o teu nome? José. Então, José, se você entender as parábolas, você não deixa Deus para trás, cara. Por isso que é importante você entender essas parábolas. Por isso que eu não tenho pressa de pregar, por isso que eu estudo uma por uma. Então, se você não assistiu as parábolas, o que eu aconselho você? Vai no Face aí do pastor, desce um pouquinho depois, e aí você vai estudar a parábola do semeador. Estuda, entende ela, entenda. Não estude por estudar, fala, pronto, estudei. Não, entenda ela. Entenda o semeador, entenda o joio e o trigo, entenda o grão de mostarda, entenda a parábola da massa levedada, e aí você vai entender essa parábola agora que eu quero dar início a ela. Até aqui está claro, pessoal? Se entendeu, você não deixa Deus para trás. Amém? Então vamos para a famosa parábola, tá bom? Do versículo 44 de Mateus 13. Quem é o campo?
eu perguntei para você quem é o campo, né? Se você ler o versículo 38 de Mateus, você vai ver que o campo é o mundo, tá bom? Escreve aí, o campo é o mundo. E nesse mundo, que é o campo, tem um tesouro. O que tem um tesouro, Cido? Vamos lá. Joias, Joia, moedas de prata, ouro. Opa, chegamos lá. Então você já matou a charada. O que tem no tesouro? Se você imagina que você vai, né? Assistiu aquele filme Nas Minas do Rei Salomão? Sim. Da hora, né? Vamos imaginar que você está cavando a sua casa e você encontra um tesouro, um baú que está cheio de ouro, prata e moedas. Pedras preciosas. É isso que tem dentro de um baú, não é? Ouro, prata e pedras preciosas. Então, nesse contexto dessa parábola aqui, o que a gente está vendo? Que o homem não pode levar o tesouro a não ser que ele compre o campo, tá? Então ele tem que comprar o campo. O que é o campo? É o mundo. O campo é o mundo. Então, para ele levar aquele tesouro que ele achou, o cara achou um tesouro, foi lá e escondeu. Só que para ele levar o tesouro, ele tem que comprar o quê? O campo. Então, se ele vai comprar o campo, ele vai comprar o quê? O mundo. Matou aí quem é esse homem? Quem é o homem que comprou o mundo? Quem é o homem que comprou o mundo? Você já matou? Quem? Jesus. Matou a charada. Jesus, ele encontrou um tesouro num campo. Aí ele vai vender tudo que ele tem, a coisa mais valiosa que ele tem, para comprar aquele campo, que é o mundo, tá? Olha só, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Vamos ler esse versículo aqui. 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois as lavouras de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como vai edificar, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já é posto, o que já está posto, que é Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, então aí ele vai continuar lendo essa história aqui, que eu não quero perder tanto tempo aqui. Então Paulo ele está apresentando para nós aqui 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, aí vem madeira, feno e palha. Paulo está dizendo o quê? Cristo é o fundamento. Nós estamos edificando uma casa para Deus. Eu estou edificando, o Cido está, a Coral está, você está, cada um de nós estamos edificando. Agora, o Paulo está dizendo, existe só 6 tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, tá bom? Vamos ver o que significa cada um desses? Vamos lá. Ouro, toda vez que você vê ouro, por exemplo, a Arca da Aliança foi feita do quê? De ouro puro. Sim. Em cima da madeira de acácia, que é uma madeira defeituosa. O ouro cobre aquela madeira que você não vê o defeito da madeira, porque ela está coberta pelo ouro. Ouro aponta para Deus. Alguém pode escrever isso aí? Ouro aponta, é uma tipologia da divindade de Deus, tá? Prata aponta para Jesus. Jesus nos comprou, redenção, porque todas as vezes na Bíblia que alguém ia comprar um outro alguém, comprava com moedas do quê? De prata. José foi vendido por quantas moedas? 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por quanto? 30 moedas de prata, tá? Então pratas aponta para a redenção, prata aponta para Jesus. Então ouro aponta para Deus, prata aponta para Jesus, pedras preciosas aponta para quem? Espírito Santo, porque as pedras preciosas significa pedras preciosas. Por exemplo, você vai dar um anel com um rubi, é uma pedra preciosa. O que é aquilo? Aquilo é um presente. E a Bíblia chama isso de dons, dádivas. Os dons vêm de quem? A Bíblia conhece os dons como os dons do Espírito Santo. Não é dom de Deus nem dom de Jesus, é dom do Espírito. Então pedras preciosas aponta
para o Espírito Santo. Agora, madeira, palha e feno aponta para quê? Obras humanas, artifícios humanos. Então não tem como nós edificar a igreja, tentar edificar a igreja usando o material errado. Porque quando passar pelo fogo, o fogo queima o ouro? Não, só deixa o ouro mais puro. O fogo queima a prata? Não, só deixa ela mais pura. O fogo tem poder de queimar uma pedra preciosa? Também não. Agora o fogo queima madeira, queima palha, queima o feno, tá? Ou seja, tudo que a gente faz para Deus vai passar pelo fogo. E se você tentar fazer alguma coisa, por exemplo, é como se eu quisesse pagar 23 mil de despesa dessa igreja mentindo para as pessoas. Eu posso tirar, em vez de tirar 23 mil, eu posso tirar o dobro disso. Mas aí o que acontece? Tudo que eu estou fazendo, aí eu falo assim, olha Deus, você viu o tanto de dinheiro que eu conseguia juntar para a igreja? Aí Deus vai falar assim, vamos passar pelo fogo? Vamos passar pelo fogo, olha lá, você conseguiu mentindo. Não ficou nada, não vou ter recompensa nenhuma. Quem entendeu? Se eu quero edificar a igreja, se eu quero fazer algo para Deus, que vai me... Porque é o seguinte, cara, quando eu dou o dízimo na mão do meu pastor, quando eu pego o dízimo e dou na mão do meu pastor, eu não estou dando para ele. A minha intenção não é dar para o pastor nem para a igreja. A minha intenção é a minha fidelidade chegar até Deus. Entendeu? Então eu estou fazendo certo, mas eu tenho que ter a motivação correta. Por quê? Porque o dinheiro que eu estou dando pode ser uma bênção na mão do pastor para ele pagar uma conta de água, uma conta de luz, mas talvez não chegou até Deus. Por quê? Porque eu fiz o certo com a motivação errada. Então dízimo você dá não porque você quer estar com medo do inferno, quer prosperar, está com medo do devorador, está sendo chamado ladrão. Não, você dá o dízimo porque você é grato. Dízimo é uma expressão de gratidão. Cara, eu sou tão grato por tudo que Deus fez na minha vida que eu quero que outras pessoas sejam abençoadas também. Então alguém dizimou para aquela igreja estar aberta para que eu pudesse entrar nela e fosse salvo. Então eu tenho que dizimar também para que o pastor pague a despesa, para que a igreja fique aberta, para que outras pessoas sejam salvas. Então, ou seja, dízimo é uma coisa certa, mas é uma expressão de gratidão. Quanto mais grato você é, menos dinheiro você tem no seu coração. E você, Deus não é dono só de 10%, porque eu conheço pessoas que vêm aqui e passam dízimo, 99,35 centavos, ela está com medo de Deus ganhar a mais, vantagens. A pessoa não entendeu, cara, por que ela não arredonda para 1.000, né, para 100, sei lá o que? Então, porque ela está com medo de Deus levar vantagem, então ela não entende, cara, ela está fazendo certo com a motivação errada. Então, passa 1.000 aí, estou preocupado com isso. Está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Então, quando Paulo representa aqui, ele está nos apresentando esse material, ouro, prata, pedras preciosas, ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma obra para Deus, correto? E os materiais corretos para usar é ouro, Deus, prata, Jesus, pedras preciosas, Espírito Santo. Ou seja, se você não usar o material correto, você pode até conseguir coisas aqui no mundo. Você pode até ser promovido como um pastor para ser um regional. O pastor líder pode te dar uma igreja grande, mas nem sempre uma igreja grande significa recompensa diante de Deus. Tá certo? Tá entendendo ou não? Tá claro isso aí, pessoal? Então tudo que nós fizermos, temos que construir. Vamos ver como é que eu estou construindo. Estou usando Deus para fazer isso? Estou usando Jesus para fazer isso? Estou usando o Espírito Santo? Ou eu estou usando malandragem, mentira, engano, né? A palavra malícia significa tendência para fazer o mal. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos construindo, edificando uma nova Jerusalém, uma nova cidade. Esse material, Pai, Filho e Espírito Santo, esse material foi dado para nós porque nós somos os construtores, nós somos os operários, nós estamos fazendo algo para Deus. Nós estamos construindo a nova Jerusalém. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Quero te mostrar uma coisa interessante aqui. Vou ler do versículo 17, 18 e 19. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Isso mesmo. E a construção do seu muro era de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhança de vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade eram adornados de toda pedra preciosa.
O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo bérico, o nono topázio, o décimo crisópaso, o undécimo jacinto e o duodécimo amerim, ametista. Aqui, ó. Até para nós aqui basta. Isso aqui é interessante. Se você olhar aqui e você ver, você vai estudar aqui, você vai perceber, Cido, que tem todo tipo de pedra preciosa aqui. 12 tipos de pedra preciosa. O que você não encontra aqui? A tal da prata. Pode ler do versículo 18 até o versículo 20. Você não vai encontrar prata. Diga por quê, Cido? Por quê? Porque nessa época da igreja não vai mais precisar a prata. A prata aponta para quem? Para Jesus. Jesus já comprou, Jesus já pagou, certo? Então não se usa mais a prata. Você só vai encontrar o ouro e pedras preciosas, Pai e Espírito Santo, porque Jesus já fez a parte dele. Entendeu não? Por isso que você não encontra nessa cidade, na Nova Jerusalém, você não encontra a prata. E também você não vai encontrar aqui, ó, madeira, feno e palha. Não serão encontrados esse material. Diga por quê? Por quê? Porque passou pelo fogo e foi queimado. Tudo que a gente faz é passar pelo fogo. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Amém. Então hoje nós estamos edificando uma casa para Deus. E essa casa vai se transformar em uma grande cidade, que a Bíblia diz a Nova Jerusalém. Até aqui está claro, sim ou não, Senhor? Amém. Então nessa cidade aqui vai se usar ouro, pedras preciosas. Por quê? Porque há um grande tesouro ali. Então um homem, voltamos para parábolas aqui. A gente não se perdeu na parábola não. Então um homem, no Mateus 13:44, ele encontrou um tesouro no campo. E aí ele vendeu tudo que ele tinha e compra aquele campo. Aquele campo é o mundo, tá? Então tem um grande tesouro ali. Que tesouro é esse? É o ouro e as pedras preciosas. Então a igreja está sendo edificada nesse campo desde a fundação do mundo. Porque olha a palavra que está aqui no versículo 44. Ó. O que ele fez? Olha aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo. Que o homem achou e escondeu. Você percebe que o verbo esconder está aí duas vezes? Então tinha um tesouro escondido. O homem vendeu tudo que ele tinha. Primeiro ele achou o tesouro e escondeu o tesouro de novo. Já estava escondido, ele escondeu mais ainda. E aí foi lá e comprou esse campo que é o mundo, né? Por que a Bíblia diz escondeu? Jesus sabia que o tesouro estava ali. Ele sabia que naquele campo tinha um tesouro. Sim ou não? Estava escondido. Quando? Os 4.000 anos do Velho Testamento estava escondido. Jesus já sabia que naquele campo tinha um tesouro escondido. Por isso que ele vai, deixa escondido, vende tudo que ele tem. Ele vai vender tudo que ele tem só para comprar este campo por causa daquilo que está escondido ali. O que significa esse tesouro, Cid? A igreja de Cristo. O que é o tesouro? O tesouro é a igreja, que está escondido, que estava escondido, o Velho Testamento, durante 4.000 anos, esse tesouro estava escondido. Jesus escondeu esse tesouro do Velho Testamento durante 4.000 anos. Ele escondeu e aí ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Entendeu ou não? Até aqui está claro? Sim ou não? Sim. Então tudo que Jesus tinha, o que Jesus tinha de valor, ele deu para comprar esse campo. O que ele tinha de valor? Em si. O que ele então, a igreja é o tesouro, certo? Ele quer comprar aquele campo, que é o mundo, que tem um tesouro ali. O que tem de valioso nesse campo? Não é o campo todo, não é o mundo todo. Tem uma coisa de valor ali, que é a igreja dele. Ele só está interessado em comprar a igreja, mas como não dá para levar a igreja, ele tem que comprar o mundo. Sim ou não? Sim. Ele comprou o mundo. Agora, ele deixou escondido ali durante o Velho Testamento todo, certo? E aí ele pegou tudo que ele tinha de valor,
para comprar esse tesouro. Ele deu tudo que ele tinha por aquele tesouro, por aquele campo, por causa do tesouro. Agora, o que ele tinha de valor? As pedras preciosas. Não. Você é mãe, né? Se o seu filho precisar do seu sangue, porque ele está amarrado em nome de Jesus, ele está morrendo. Seu filho precisar do seu sangue, Carol, você daria o seu sangue para ele? Tá. Mas se tem um desconhecido e você quer dar o seu sangue para o desconhecido, você daria o seu sangue também para o desconhecido? Daria. Mas o seu filho tem pouco sangue, você tira o sangue do seu filho, o pouco sangue que tem o seu filho, para dar para um desconhecido? Não. Deixa eu te contar uma história, você vai entender onde eu quero chegar. Dizem que é uma história que inclusive está escrita em livros. Dizem que naquele navio, o Titanic, quando estava afundando, tinha um senhor, um jovem senhor, que era salvo, e ele estava com um colete, e ele ia ficar de boa, porque ele não sabia nadar. Ele está com colete, ele está esperando a galera vir tá com colete, tá com apito e tal. Só que tinha um jovem rapaz, sem colete, que sabia nadar. Só que o cara estava cansando, porque o cara estava tentando boiar naquela água, e o cara não tinha onde acontecer, e ele viu que o cara ia morrer. E aí ele vai e faz uma pergunta para o cara. Ele fala para o cara assim: você conhece Jesus? E o cara desesperado: não. Você quer ser salvo? E o cara desesperado: claro que quero ser salvo, mas eu vou morrer. E ele viu que o cara estava desesperado, porque o cara sabia que ia morrer, e o cara não queria morrer. E ele perguntou: você conhece Jesus? Não. Você quer viver? Quero. Eu te dou o meu colete. Quando o velho falou isso para ele, ele falou: você vai me dar o seu colete? Mas você sabe nadar? Ele falou: não sei nadar. Mas por que você vai me dar o seu colete? Ele falou assim: eu te dou o colete só com uma condição. Qual condição? Se você me prometer aqui, se você me der a sua palavra, que você vai sair daqui vivo, vai procurar uma igreja evangélica, vai aprender quem é Jesus, o que ele fez por você, e vai entregar a sua vida para Jesus. Se você me prometer isso, eu te dou meu colete. E ele não pensou duas vezes. O que ele falou? Prometo? Claro. O velho tirou o colete e deu para ele. Ele, desesperado, pegou o colete. Nisso que ele pegou o colete, ele começou assim a descansar no colete. Quando ele voltou assim a olhar para o velho, ele viu que o velho afundou, e nunca mais ele viu o velho. O velho morreu. Ele ficou tão chocado com aquilo que logo depois o pessoal começou a resgatar quem estava com o colete. Ele apitou, foi salvo. Ele ficou tão impactado com aquilo que ele foi na primeira igreja e foi lá e procurou, igreja evangélica, procurou lá no país dele, procurou uma igreja, sentou, contou toda a história para o pastor explicou o plano da salvação, o cara aceitou a Jesus e foi salvo. Não é uma linda história? É linda história. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, pergunto para você, pergunto para vocês: será que nós teríamos coragem de dar o nosso colete para ele? É isso. Difícil a decisão. É difícil a decisão, mas eu posso arriscar aqui sim. Você teria coragem de tirar o seu colete e dar para ele, se você tem certeza da salvação e se você arde de amor pela alma dos perdidos. Se você está naquele momento que você está certo da salvação e que você está ardendo pela salvação de um perdido, você faria isso. Só tem uma coisa que você não faria. Pergunte o quê? O quê? Você não ia tirar o colete do seu filho para dar para ele. Você não tiraria do seu filho. Você não tiraria do seu filho para dar para ninguém. Você dá o seu, mas não dá do seu filho. Por quê? Porque nada é mais valioso para você, como um pai, como uma mãe, do que o sangue do seu filho. Nada tem mais valor do que isso. Nada tem valor. Eu até derramo meu sangue em prol dos meus filhos, mas não aceito meus filhos derramar o sangue em prol de mim, porque nada tem mais valor. Para mim, a coisa mais valiosa não é o meu sangue, é o sangue dos meus filhos. E quando a Bíblia diz aqui que Jesus, ele viu um tesouro num campo, e ele só podia comprar aquele tesouro se ele comprasse o campo, mas o campo vale a vida dele.
ele não pensa duas vezes, ele vai e se esvazia de si, ele entrega a vida dele. Olha o que ele falou: ninguém tira a minha vida, eu que dou por amor de muitos. Então ele deu a vida dele para comprar esse campo que se chama mundo, porque dentro desse campo tem o tesouro que se chama igreja. Você pode escrever aí, ó: eu sou amado de Jesus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que forte revelação, que entendimento profundo. A igreja tinha que estar aqui agora para todo mundo aplaudir e adorar a Deus, porque olha o amor que Deus tem por nós, olha o amor que Jesus sentiu. Quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 5, versículo 9: e cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou com o quê? Com o sangue dele. Ou seja, tudo o que Jesus tinha, ele deu para comprar aquela terra, aquele campo, aquele mundo. Por quê? Porque tinha um tesouro. Qual era o tesouro? A igreja dele, que estava escondida durante 4.000 anos, durante o Velho Testamento inteiro. Dá para ler para mim aí João 3,16, Cito? Leia aí, vamos ver como é que você vai sair aí. João 3,16, leia aí para mim. Você está sendo filmado, olha ali, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus amou a igreja, as pessoas que estão ali, a igreja. E quem é a igreja? Todo aquele que quiser. Todo aquele que quiser. Por isso que a expressão diz: Deus amou o mundo. Tem muitos que não serão salvos. Você acha que Deus, o mundo não é de Deus? Sim. Ele comprou, não comprou? Mas todo mundo vai para o céu? Não vai. Por quê? Porque não querem. Não aceitaram o plano da salvação. Não estão nem aí para o plano da salvação. Mais ou menos aquilo que eu falei domingo. Noé pregando, as pessoas nem aí para o plano da salvação. Era o plano de Deus. E as pessoas, Deus usando Noé, e as pessoas não dando ouvido para Noé. Então ele comprou toda aquela terra, porque não tinha como comprar um pedaço aonde estava o tesouro. Ele tinha que comprar tudo. Está entendendo? Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Vamos ler Mateus 6,10? Vamos ler Mateus 6,10? Lê de novo aí, Cido, por favor. Mateus 6,10. Lê aí. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, como? Assim na terra como no céu. Por quê? Porque no céu a vontade dele é feita, mas na terra não estava sendo feita. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que vender tudo que ele tem, comprar aquele campo, por causa do tesouro que está naquele campo, que é a igreja, e através da igreja implantar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Como é aí, tem que ser feito aqui. Esse é o plano e a vontade de Deus. Mas para a vontade de Deus ser feita, a terra tinha que ser de quem? Dele. Porque a terra não era dele. A terra Deus deu para Adão? Deus deu a terra para Adão. O que Adão fez? Deu para quem? Ele deu para quem? Ele deu para o diabo. Olha aqui Mateus 4. Vamos abrir aí Mateus 4. Tudo Deus tinha dado para Adão. Mas quando Adão temou e obedeceu ao diabo, lê aí Mateus 4, 9. Lê aí. Lê aí. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Está vendo? E Jesus não falou para o diabo: não, você é mentiroso, isso não te pertence, isso é de Adão. Não, Jesus entendeu que Adão tinha perdido o controle do mundo. A Bíblia diz, presta atenção, Deus não pode fazer nada na terra sem a permissão dos homens. A Bíblia diz assim, os céus é de Deus e sua plenitude, mas a terra
Deus deu aos filhos dos homens. Por isso que Deus, para fazer qualquer coisa aqui, precisa de nós. Se eu não cooperar, Ele não faz, ainda que queira. Ainda que queira, Ele não faz. Então, quando Jesus ouviu o diabo dizer: tudo isso aqui, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar, porque a mim foi dado. Jesus está ligado do que ele está falando. Jesus está entendendo que ele está falando lá de Adão, que Adão pecou e deu para ele. Jesus não falou nada. Mas aí, o que aconteceu? Então, a terra não era do Adão, não era mais do Adão, e Jesus não podia tomar da mão do diabo de qualquer jeito, porque Deus não é justo. Olha o que a Bíblia diz: justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Jesus, sendo justo, não pode chegar de qualquer jeito e roubar do diabo. Jesus tem que comprar. Sim ou não? Sim. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, 18. Abre aí. Ele vai falar isso aí depois que ele ressuscitou, depois que o sangue dele é derramado lá na cruz. Mateus 28, 18. Lê aí, Ciro, como voz de homem, né? Vamos lá, careca. Mateus 28, 18. Mateus 28. 28? 18. 18? Isso? Ou eu anotei alguma coisa errada aqui? Não, sim, tá errado aí. Vou ler aqui para você, ó. Lê aí, Carol, bem alto, por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aí, Carol, sua voz saiu aqui. Olha o que Jesus está dizendo. A sua Bíblia está faltando uma folha, hein? Achou? Agora? Você achou? Vamos lá. Então Jesus ressuscita. E aí quando ele ressuscita, ele chega para os discípulos e fala o quê? Todo o poder é me dado no céu. Todo o poder do quê? Ou seja, eu comprei de volta. O poder não era do diabo? O que o diabo falou? Tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Certo? Só que Jesus falou: sai para trás de mim, Satanás. Aí Jesus vai lá e morre na cruz, derrama o sangue incontaminado, imaculado, preciosíssimos aos olhos de Deus, compra aquele campo que é o mundo, que tem um tesouro que é a terra, e aí ele chega, ressuscita e fala assim: ó, todo poder é me dado. Sabe o que está escrito isso? Na linguagem de hoje, na linguagem do pastor Jair Batista, ele está dizendo: aí galera, o poder mudou de mãos, estava na mão do bicho, agora está na minha mão, comprei com meu sangue. Aleluia. Aleluia. Você pode escrever aí, ó: fui comprado pelo sangue de Cristo. Meu Deus do céu. Por que Jesus comprou aquele campo? Por que ele comprou aquele mundo, Cido? Para nós, para nos salvar. Ele comprou por causa do tesouro. Tesouro. O que é o tesouro? A igreja. A igreja. Ou seja, ele amou não o mundo em si, ele amou a igreja dele. Mas quem é a igreja? Todo mundo pode ser, é só querer ser. Tem que passar pelo o processo de novo nascimento. Então o que atrai o coração do Senhor é a igreja dele. Então é esse o tesouro, a igreja. Você, eu, ele deu tudo por amor a nós. Entendeu essa parábola? Você dá glória a Deus por essa palavra? Você pode louvar ao Senhor? Então, resumindo toda essa história, o campo é o mundo, esse homem que vendeu tudo é Jesus, esse tesouro é a igreja que está sendo edificada, e essa igreja que está sendo edificada vai se transformar na grande cidade chamada Nova Jerusalém, que as portas da cidade da Nova Jerusalém, a Bíblia fala, elas são de pérolas. Qual é a próxima parábola? De Mateus? A parábola da pérola. Domingo nós vamos estudar isso, se Deus permitir. Amém? Vai ser uma benção. E aí vou trazer a escatologia para sexta-feira, porque vou estudar com vocês domingo a parábola da pérola. Ou seja, essa é a realidade de hoje. Daqui a pouco a realidade, então, o reino dos céus,
A parábola, né, ele fala, o reino dos céus tem a aparência de, é semelhante a. Então eu contei essa história, por quê? Porque é a aparência do reino dos céus. Nós somos a realidade e a manifestação, quando o Senhor voltar, nas nuvens todos os olhos verão. Então aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está empenhado em edificar essa cidade? E qual é o material que você está usando? Obras humanas? Ou ouro, prata e pedras preciosas? Que você não seja apenas um esquentador de banco, que você não fique na sua casa. Olha só, está liberado para assistir culto hoje. Dá uma olhada aqui na igreja. Olha para isso. Tá vendo? Ó, igreja fechada. E cadê a galera? E aqui na minha página, quase 300 pessoas assistindo, 400 pessoas. Domingo à noite passamos de 1000 pessoas assistindo a gente, mas na igreja não tinha 30 pessoas. São os meros esquentadores de banco. São pessoas que não acreditam nesse poder do Espírito Santo, nesse poder que tem a Santa Ceia, de participar, de ter comunhão, de ter intimidade. Não seja apenas um esquentador de banco. Seja uma pessoa que está preocupada em edificar, usando ouro, prata e pedras preciosas, edificar essa grande cidade, esse tesouro que somos nós, a igreja. Nós vamos se transformar, vamos crescer tanto, que vai ser uma grande cidade chamada Nova Jerusalém. E as portas, a Bíblia vai dizer que elas são de pérolas. Aleluia! E o que é pérola? É a próxima parábola que nós vamos estudar domingo, se Deus permitir, e se Jesus não voltar até lá. Vamos orar? Espero que essa palavra possa ter abençoado você. Gostaria muito que cada pessoa que me ouve agora não tivesse nem um pingo de vergonha, mas compartilhasse essa mensagem pelo menos no seu Facebook, para que todo mundo veja que você está aí, envolvido em ajudar o crescimento do reino de Deus. Às vezes eu vejo 1000 pessoas me assistindo, 20 pessoas compartilham. Ou elas não gostam da mensagem, ou eu não prego bem, ou elas têm vergonha de falar de Jesus. Vamos orar. Você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por esta revelação, Pai. O Senhor vendeu tudo o que tinha para comprar esse campo que tem um tesouro escondido, que é eu e essa pessoa, é a tua igreja, que está crescendo cada vez mais. E essa igreja que está sendo construída de ouro, de prata, de pedras preciosas, elas vão se transformar numa grande cidade chamada Nova Jerusalém, onde não há madeira, não há feno, não há palha, porque lá só é encontrado ouro e pedras preciosas. A prata, que é Jesus, já fez a parte dele. Ele deu, ele resgatou, ele comprou essa igreja. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por esse entendimento. Enche-nos do teu Espírito Santo agora. Enche-nos da tua vontade, do teu fervor, do teu plano, do teu querer, do teu propósito. Pai, desperta a igreja do Senhor para que não se acomode, porque a Bíblia diz que antes do anticristo chegar, virá a apostasia. Pai, como dói no coração, Pai, pregar para uma igreja que dá eco. Vê, Pai, 1000 pessoas assistindo, quando na igreja tem 2, 3, 4, 5, 10, 20. Pai, muda esse quadro, Pai, desperta o coração do teu povo, Pai. Desperta, abre os olhos, abre o entendimento, ajuda eles a viverem pela fé. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Cura aqueles que precisam de cura. Liberta, Pai, aqueles que estão oprimidos, que estão feridos, machucados, que estão enfermos, doentes, com sintomas da Covid. Porque só não existe Covid, Pai. Existe o câncer, existe dores, infecção, bactéria, e existem outros males, Pai.
E em nome de Jesus, seja qual for o mal, qual for a doença, ele tem que se dobrar, se curvar a esse senhorio, a esse Senhor absoluto que é Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz cura agora para cada pessoa que assiste, traz cura para essa família, guarda essa criança, Senhor, guarda essa mulher de idade, este homem, essa pessoa que está na zona de risco, que tem medo, Senhor, de ser contaminado, faz com que esse medo caia por terra, faça com que, meu Pai, todo pânico, pavor, insônia, todo susto, toda enfermidade, toda febre desapareça, toda infecção, inflamação, cisto, nódo, caroço, desapareça todo o mal, não só do corpo, mas da alma, do espírito dessa pessoa, Pai, de toda parte do corpo dela, que vai embora a ansiedade, o medo, o pânico, o pavor, a depressão, síndrome, oh meu Deus, qualquer tipo de síndrome, desejo errado, caia por terra toda e qualquer obra má, toda obra do diabo caia por terra e não se levante mais em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe não só essa pessoa que está aqui na igreja, mas quem está em casa, quem está, Senhor, assistindo, quem está orando comigo. Guarda, Senhor, as pessoas de idade dessa casa, guarda as crianças, guarda, porque se o Senhor não edificar, não vai ser um álcool, não vai ser uma máscara, não vai ser uma porta fechada, uma janela fechada, porque se o Senhor não edifica uma casa, em vão trabalha quem nela edifica. Guarda-nos, Pai, a nossa confiança não está no álcool, não está numa máscara, a nossa confiança está no sangue precioso do Cordeiro de Deus. Esse é o sangue precioso. Oh, eu oro para que o Senhor guarde e abençoe essa pessoa, essa família, em nome de Jesus. Eu agradeço agradeço e abençoo a todos em nome de Jesus. Você diga amém, glória a Deus, e é isso aí em nome de Jesus. Aleluia. Você gostou da palavra, Ciro? Amém. Glória a Deus. Está com pressa? Está levantando? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, a igreja está aberta, tá? Segunda-feira está aberta, quarta está aberta, sexta está aberta, terça, quinta e sábado também. Sexta-feira vai ter culto aqui 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30. Domingo vai ter 3 reuniões. 8 da manhã com live, 3 horas da tarde com o pastor o Elton, que vai fazer. E aí vai ter à noite, às 18 horas também, tá? Então você pode vir assistir culto conosco, tá bom? Você vai entrar na igreja, você pode usar uma máscara, vai ter álcool aqui, se você não tem máscara a gente vai te dar uma cadeira, pula uma, senta outra, pula uma, senta outra, e vai ser sempre assim, tá bom? E de sexta-feira eu vou estar de volta, mas a igreja está aberta, se você quiser passar aqui para deixar um alimento, a gente está ajudando muita gente, tá? Então, se você puder trazer alimento, a gente está doando os alimentos aí, tá bom? Então, se você quiser trazer seu dízimo, trazer sua oferta, você pode vir aqui. Se você quiser transferir da sua conta para a igreja, você vai me ajudar a pagar a despesa, que eu tenho uma despesa nesse mês de 23 mil reais. Os 2 meses passados, nós não conseguimos pagar todas as despesas. Não conseguimos, tem muita gente que não está sendo fiel. Não está sendo fiel. Tá bom? Essa é a realidade. Tem muita gente que abandonou a igreja na hora que a igreja mais precisava. Sabia disso? Tem 2 meses que tem muita gente. Deixa eu falar a você, ó. Tem muita gente que abandonou a igreja na hora que ela mais precisava. Tá? Eu pedi oferta aqui na live. Teve gente que de outros estados enviou oferta para a gente pagar o aluguel da igreja de Jandira. Outras cidades, pessoas enviaram oferta para ajudar a pagar o aluguel dessa igreja. Tá bom? Elas depositaram na conta da igreja e mandaram o comprovante. Aliás, a conta da igreja é Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9, Igreja Internacional da Graça de Deus. Você pode transferir e aí mandar para mim um comprovante no meu WhatsApp, no meu celular, tá bom? O meu celular, para se alguém precisar, quem quiser, se alguém puder anotar aí, é 011 94798 4092, 011 94798 4092, tá bom? Então você pode transferir para a conta da igreja, enviar o comprovante para o pastor, e aí eu comprovo que aquele dízimo, que aquela oferta que veio daquela cidade, sei lá da onde, veio para ajudar a gente a pagar aqui, tá bom? Se você é de outra igreja, eu não quero que você tire dinheiro dessa igreja, eu quero que você me ajude a pregar o evangelho. Se você quiser fazer isso, a sua ajuda vai ser bem-vinda, tá bom? Se você não puder fazer isso, eu não vou ficar chateado com você, vou continuar pregando do mesmo jeito, tá bom? E aí eu vou contar com aqueles que Deus está nos dando. Valeu aí, Ciro? Valeu. Valeu, galera. Valeu.
Valeu? Valeu, meu irmão? Tá bom? Então aí eu quero ver quem é macho de verdade, quem é mulher fêmea, né? De verdade aí para escrever as 5 parábolas que eu preguei até hoje, as do Mateus 13. As 5 parábolas, tá bom? E se você for inteligente, você vai até falar a sexta. Olha a Eliane colocando meu telefone, 4798-4092. Eliane, obrigado aí, você tem sido uma bênção na minha vida. Agência 3378, conta corrente 512389, Igreja da Graça. Beijo no coração, vamos ficando por aqui, até a sexta com a permissão do nosso Deus, em nome de Jesus. Tchau.